Fala pessoal, Lucas Soares aqui. Hoje vamos reagir então ao vídeo do Pondé e do Primo Rico conversando sobre fazer o que gosta ou fazer o que dá dinheiro. Vamos lá. Mas o que eu ia te falar das redes sociais é que uma das demandas de perguntas muito comum para mim é: eu estou fazendo medicina, gostaria de fazer história, por exemplo, ou filosofia. Sabendo da sua história de vida, você acha que eu devo abandonar a faculdade de medicina? A pessoa está baseada na minha história de vida. Né? Ou, sei lá, estou estudando engenharia e queria... Ou estou estudando direito e queria... Uma dessas profissões que todo mundo considera óbvio que pessoas de juízo seguem. Né? E eu costumo responder, olha, não achem que porque eu dei certo nessa atitude, você também vai dar certo. O conselho que eu daria é, se você achar que você tem culhão bastante para poder, quem sabe, se fuder, então tome uma decisão como essa. Agora, se você achar que porque o Pondé deu certo, desistindo de ser médico para ser filósofo, eu também vou dar, esse tipo de pensamento é semelhante a ser terraplanista em termos lógicos. Uma coisa não implica na outra de forma nenhuma. O fato de eu ter feito o que fiz e ter conseguido chegar onde eu cheguei só prova uma coisa, que na infinidade de seres humanos, alguns conseguem determinadas coisas. O que não implica de forma nenhuma que isso vai fazer com que outras pessoas consigam essas coisas. O que, ao mesmo tempo, não faz... Tá, peraí, vamos comentar sobre isso. Ele tá falando sobre as pessoas quererem mudar de profissão não, de faculdade, em função do exemplo que o Pondé dá, né? Que parece, eu não tenho certeza, mas pelo que eu entendi, ele fazia medicina e aí deixou de fazer medicina para fazer uma outra faculdade, história ou filosofia, não sei. Mas ele é conhecido como filósofo. E aí entra uma questão de que o exemplo dele está falando mais alto. E eu acho isso válido. Não acho, e eu concordo com ele, que só por causa do exemplo dos outros, que deu certo, isso não quer dizer que com a gente vai dar certo. A questão é que se o motivo, provavelmente, que o Pondé mudou de faculdade e deu certo, é porque ele provavelmente descobriu mais tarde, em função da maturidade dele como pessoa, que ele não se identifica tanto assim com a faculdade que ele fazia e se identifica mais com o que ele decidiu fazer. Tá entendendo? Então, o que importa aqui é o quanto a gente se identifica com aquilo que a gente se propõe a fazer. Eu quero lembrar aqui que a gente está falando de trabalho, de vocação, de profissão. E isso a gente tem que gostar, claro, obviamente, mas muito mais do que gostar, aquilo que a gente vai fazer é a gente se identificar com aquele papel que a gente vai assumir. Porque o trabalho, ele não é um momento de lazer, de descontração. Ele é trabalho e dá trabalho trabalhar. Então a gente precisa se identificar com aquilo. E provavelmente ele teve uma identificação e o exemplo dele vale, mas não para a gente usar o que ele decidiu para a gente também decidir também. A decisão dele valer para a gente. Não, a gente tem que se conhecer, ver o que a gente se identifica e daí sim tomar uma decisão então de mudar de vida. Faz com que eu, conversando com jovens, nos mais variados ambientes, se eles me perguntarem, você acha que eu devo fazer o que eu gosto ou aquilo que mais tranquilamente vai me dar dinheiro? Eu digo, olha, eu ainda acho que o mais importante é fazer o que você gosta. Mas isso não é garantia de nada. Mas fazer o que você gosta, no mundo em que trabalho é o que a gente faz quase o tempo todo, se você consegue gostar do seu trabalho, você
larga na frente numa série de coisas. Mas é difícil, né? Um jovem saber de fato, né? Assim, sem ter todo o conhecimento, experiência no mercado de trabalho, ele saber o que ele gosta de fazer Então, mesmo, né? mas Exatamente, existe né? todo um mercado de fantasias de que o jovem consegue fazer testes vocacionais. Outro dia eu li uma matéria de um especialista em educação de crianças, né, não em universidade, que a educação devia ser pautada pela vocação dos alunos. Mas que vocação Concordo. que os alunos têm? Isso é um mito. Que vocação? Na minha geração, a gente Mito. fazia teste chamado psicoteste, né? E eu fiz como todo mundo fez, que era de classe média alta, e estudava em escola cara e não sei o quê. Então, assim, a psicóloga falou para mim assim, Peraí. A gente está vendo uma tentativa do governo de transformar o ensino médio como se fosse uma pré-faculdade, onde é que tu escolhe a trilha que tu quer fazer, que tem uma relação com aquela vocação, aquilo que tu tem uma inclinação a fazer como profissão. Claro que é uma tentativa do governo de melhorar o ensino para a gente conseguir desenvolver os nossos potenciais na área de trabalho, mas mito, talvez ele não entenda como funciona a questão da orientação vocacional, porque a gente consegue ver numa criança, num adolescente, quem vai trabalhar na área de exatas e na área de tecnologia e quem vai trabalhar na área de humanas, na área de saúde. A gente consegue ver isso claramente já nas pessoas, nas crianças, nos jovens, né? Então eu não acho que assim seja tão mito como ele está falando, mas vamos ver ele argumentar, vamos ver. olha, você teria sucesso seguro na área de biomédicas e de humanas. A minha família é de médicos. Pai, avô, irmã, tio, primo, meu filho, um dos meus filhos, eu tenho um filho e uma filha. Então, ela falou assim para mim, olha, evidente que meu filho não existia ainda, mas ele não escapou da maldição. A psicóloga falou assim para mim, eu acho que você devia fazer medicina. Primeiro porque é um curso muito difícil. Se você Não, primeiro que o psicólogo, o orientador, ele não tem que dizer o que a pessoa vai fazer. Já está errado aí. entrar, você faz qualquer coisa na vida, certo? Segundo lugar, porque você tem uma família de médicos. Você não vai jogar isso fora como vínculos, relações, conhecimentos. O que é verdade. Ela não estava falando mentira. Nenhuma das Não, duas eu coisas que concordo ela nesse falou era ponto. mentira, né? E eu fui à medicina. E assim, depois de um longo processo de amadurecimento, e aí eu digo para você, conto para você uma coisa. Sabe uma coisa que eu fazia? Peraí, eu até quero pegar esse gancho aqui. Obviamente, se ele já tem envolvimento desde a infância na área de medicina, é óbvio que os testes vão apontar para essa direção. Mas isso não é determinante. E claro que isso tudo ajudou ele ver o ser humano de forma diferente. E isso poderia ser reaproveitado aí na medicina, obviamente. Mas pode ver que, apesar de ele não trabalhar mais na área de saúde, ele ainda trabalha na área de humanas, que é conhecido como filósofo. E agora, ele até por último, ele falou assim: que teve o meu amadurecimento. Sim, claro. A gente não pode achar que uma decisão lá, quando a gente sai do ensino médio, vai ser uma decisão de vida e a nossa vida não vai mudar nunca mais. Não. Depois, quando a gente tiver com 35 anos ou 38 anos, sei lá, o dobro da idade que a gente tiver, o dobro da idade que a gente tem no ensino médio, obviamente a nossa experiência, a nossa maturidade vai ser outra em relação à vida. Então, as coisas tendem a mudar ao longo do tempo. Quando eu estava na faculdade de medicina e que serviu para mim como uma espécie de guia, eu pensava no futuro como seria meu cotidiano. Isso era uma coisa, então eu pensava assim, daqui 20 anos eu vou querer estar aqui no hospital onde eu estou hoje? Eu vou querer levar as conversas que os médicos levam? Eu vou querer estar preocupado
com pacientes que podem vir a morrer ou não, eu vou querer dar plantão, que é uma coisa que médico jovem acaba sempre dando, né? Eu já dava plantão na faculdade. E a partir daí, eu fui percebendo que quando eu me projetava no futuro, não é a mim, o meu cotidiano especificamente, quando eu projetava meu cotidiano no futuro, eu pensava, não, eu gostaria de dar aula, porque eu era um moleque na escola, líder de classe, líder de centro acadêmico, eu era o tipo do moleque popular do high school, né? Então, eu gostava de falar, eu representava a classe, eu negociava problemas com o professor, quer dizer, então eu tinha um trânsito por falar com o público, digamos assim. Então eu pensava, não, eu acho que eu gostaria de dar aula, eu gostaria de estar numa universidade, eu gosto de ler, né? Quem sabe... Ó, o que ele tá falando aqui. Ele tá dizendo assim: eu era competente em usar a oratória. Eu era muito bom orador, líder. Eu era muito bom nessa área também. E aí ele tá mostrando isso, que provavelmente deve ter sido por isso que ele fez essa decisão de mudar e sair de medicina. Sabe, eu gosto de escrever. E isso serviu como uma espécie, não foi só isso, mas isso serviu como espécie de certa forma, uma luz que me ajudou a dizer assim, olha, eu não quero ficar aqui, não. Eu não quero daqui 20 anos estar com um consultório, atender... Pronto, ele acabou de falar ele acabou de repetir o que eu falei, né? Ele reconheceu essa competência nele, tá vendo? Ele se identifica com essa competência dele e aí ele reajustou a rota dele para uma direção onde que ele acredita que é mais coerente com ele mesmo. Atendendo gente e frequentando o ambiente de médico, batendo um papo com normalmente os assuntos médicos em geral. E eu acertei. Podia ter errado. Parabéns. Eu dei um salto mortal e caí de pé. A chance de eu arrebentar a cabeça, probabilisticamente, era muito maior. Certo, esse foi o depoimento, então, do Felipe Pondé. Bom, eu acho que foi bom até ver esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, então assistindo até aqui, por favor, deixe um comentário aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma opinião diferente. Curtem o vídeo, se inscrevam, eu vou ficando por aqui. Um abração, até uma próxima. Valeu!